Olá, boa noite a todos. A inflação do peso argentino supera a marca de 71% em agosto de 2022. Empresas e famílias sofrem com inflação na Argentina e medidas desesperadas são tomadas. Atualmente, a Argentina tem sua moeda altamente inflacionada, mas este problema não é recente. Desde 2001, quando houve o corralito, que consistiu em uma medida que impedia a retirada massiva de depósitos em contas correntes, o governo argentino sofre com pressão gigantesca. No dia 1º de setembro, quinta-feira, a vice-presidente da Argentina passou por uma tentativa de homicídio. Fernando André Sabag Montiel, de 35 anos, é apontado como o atirador pela polícia. Atentado à vice-presidente vira manchete de várias notícias ao redor do mundo. A economia da Argentina desgasta cada vez mais os esforços políticos do governo de Alberto Fernandes. A tendência da inflação é aumentar e o rumo da política é incerto. Mais inclinações à direita são prováveis nas próximas eleições. Com a inflação descontrolada e a economia frágil, caos político se instaura na Argentina. Há uma década, 24,7% das pessoas eram consideradas pobres. Hoje, esse número supera os 40%. E os ricos do país buscam casa em países vizinhos, como é o exemplo do Uruguai. O país é, atualmente, o com maior dívida com o FMI, Fundo Monetário Internacional. E a dívida externa argentina com o FMI é de 366 bilhões de dólares, segundo o Banco Central argentino. Hoje, mais de 40% dos argentinos vivem em situação de pobreza e mais de 10% em situação de miséria. A triste atmosfera que paira a política e a economia da Argentina também paira dentro das casas e mesas argentinas. O povo que espera subsídios para manter a condição financeira estável, na verdade, tem subsídios reduzidos, com o propósito de reter e reorganizar gastos públicos. Esta ação foi sugestão do Fundo Monetário Internacional e aprovada pelo governo argentino. No país, os subsídios também eram proveitos de parcela da população que não tinha necessidade desses auxílios. Por isso, a nova ação político-econômica foi implantada com um formulário no qual o cidadão deve provar a necessidade dos subsídios. Esses formulários provaram a eficiência na reorganização dos subsídios referentes à energia elétrica, nos quais 8,8 milhões de usuários foram registrados e somente 4 milhões foram aprovados. Você está assistindo Jornal Internacional, você na Rede Moura. Neste bloco falaremos sobre a crise na Argentina, uma reportagem feita pelo repórter Gustavo Moura. Boa noite, Vieira. Boa noite a todos os telespectadores. Nossa equipe de reportagem veio à Argentina para relatar o que se passa no país. Por toda semana, preparamos uma reportagem que relata na íntegra a situação e o cotidiano de alguns argentinos. Buenos Aires, a capital da Argentina, repleta de inúmeros monumentos, praças e parques que embelezam a cidade. Mas, em Buenos Aires, a vida não é tão bonita quanto estamos acostumados a ver na televisão. Nos pontos mais movimentados da capital, nossa equipe de reportagem buscou pessoas com tempo suficiente para prestar uma entrevista. Bom dia a todos. Hoje estamos aqui no Obelisco, em Buenos Aires, onde encontramos Bruno Augusto e sua família. Bruno mora com sua família no interior de São Paulo, porém nessas férias decidiram fazer algo um pouco diferente. Bom dia, Bruno. Como você está? Estou bem, graças a Deus. E você? Eu estou bem, obrigado por perguntar. Mas Bruno, me diga, você e sua família tiveram que fazer algum preparativo para poder viajar sem preocupações? Também, lá em casa tivemos que nos preparar um pouco para começar. Tivemos que fazer um orçamento familiar, com isso descobrimos que nossa receita era de 5 mil e nossas despesas eram de aproximadamente 4 mil, sem considerar as despesas sazonais e eventuais. Com isso, conseguimos um saldo médio de R$ 1.000 e decidimos guardar 50% para fazer viagens. Nossa, isso é muito bom. Então você recomenda que famílias façam um orçamento familiar, certo? Com certeza, fica muito mais fácil organizar suas economias. Antes, eu não tinha um controle do que eu podia gastar, além das minhas despesas, e durante algum tempo cheguei a perto até de mesmo me endividar. Mas agora possuo um controle maior total do meu dinheiro. A única parte ruim é ter que reduzir os gastos com a cervejinha do final de semana. Nossa,
Acho que eu vou começar a fazer o meu orçamento familiar então, para ver o quanto sobra para o lazer. Mas afinal de contas, o orçamento familiar é tão importante assim? Vejamos com Renato Tati, investidor e tesoureiro da Whiteduck Airlines. Boa noite, Renato. Boa noite, Gustavo Moura. Boa noite, pessoal aí de casa. Então, orçamento familiar é uma coisa indiscutivelmente indispensável. O que é o orçamento familiar? O orçamento familiar é uma medida assim para organizar os gastos da família e eu acho essencial para o ser humano moderno fazer um orçamento familiar e poder se basear nos próprios ganhos, como que é? Basear os gastos e assim evita gastos excessivos, dívidas desnecessárias e, se possível, sobra até um dinheirinho para poder organizar a vida do cidadão. Beleza, Gustavo Moura? Obrigado pelo convite, viu? Boa noite, queridos telespectadores. Interrompemos a programação habitual para relatar a morte de Elizabeth II, Rainha da Inglaterra. Acabamos de receber um plantão com todas as informações necessárias. Nesta quinta-feira, dia 8, morreu a Rainha Elizabeth II, aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia. A rainha passou 70 anos no poder e foi a mais duradoura monarca britânica da história. Após a morte da rainha, quem assume o trono é o rei Charles III, assumindo não apenas o trono do Reino Unido, mas também de outros 14 países. Os 4 filhos da rainha, Charles, Anne, Andrew e Edward, foram de encontro à rainha no castelo Balmoral quando foi anunciado que a mesma estava apenas sob supervisão médica. Elizabeth II, filha do George VI, tornou-se rainha aos 25 anos, após a morte de seu pai em 1952. Retornaremos com a programação habitual. Boa tarde a todos. Estamos aqui na Plaza de Maio, em Buenos Aires. Estamos aqui hoje para ouvir um pouco do que o senhor José Medeiros, um dos funcionários do Banco Nacional, tem a dizer sobre a crise econômica que a Argentina vem sofrendo. Boa tarde, senhor. Boa noite. Eu estou bem, mas sinto que não posso dizer o mesmo do Mas o país. senhor sabe dizer o porquê? O país está passando por problemas que assombram toda a população. O principal problema é o aumento da inflação, que após tanto tempo só reduz mais e mais o nosso poder de compra. E agora, por complicações econômicas, o banco está cobrando juros significativamente altos. Há alguns dias atrás, um homem descontente com o preço dos juros me ameaçou com um pé de cabra, pois, segundo ele, os juros estavam altos demais. E mesmo que eu tentasse explicar para ele que os juros acumulavam com o tempo, ele não me dava ouvidos. Apontou um pé de cabra para o meu rosto e disse para eu baixar os juros, senão ele me mataria. Isso tudo que o senhor disse pode acabar ocasionando em mais problemas para o país? Com toda certeza, um dos meus maiores medos é uma diminuição significativa do PIB do país, deixando o país cada vez mais distante economicamente do resto do mundo. A inflação altíssima no país pode reduzir e muito o nosso PIB, aumentando ainda mais o número de desempregos. Bom, como podemos ver, a situação do país está em níveis avassaladores e todos esses problemas tendem a aumentar, não apenas na questão econômica, mas também na questão psicológica dos cidadãos, caso medidas não sejam tomadas. Se não se tomam medidas. O entrevistado citou o PIB, que é um indicador de valores de todos os bens e serviços finais. Não entendeu? Então o economista Gustavo Luiz irá te explicar. Olá, amigos da Rede Moura. Obrigado, André, pelo convite para participar. Bom, o PIB é um índice que calcula a atividade econômica de um certo local em determinado período. Ele é calculado através da produção desse local e utiliza vários dados coletados e índice de dados anteriores, o que o torna um cálculo complexo de renda, riqueza e demanda. E o senhor crê que o
PIB da Argentina está em condição ruim? Bom, o índice da Argentina não está tão ruim, mas o PIB tendeu a cair no último período de tempo. Mas isso varia de ano para ano, então não é tão preocupante assim. Mas caso ocorram mudanças bruscas, isso vai acabar se tornando algo bem preocupante. Após nossa conversa com o bancário José Medeiros, uma cidadã que se chama Maria Andréa culpa o governo e a população por conta da situação do país. Boa tarde, Maria. Você havia opinado sobre a crise econômica do país. Poderia repetir? Boa tarde, senhor. De fato, eu acabei ouvindo e opinei sobre a reportagem que você estava fazendo. Em minha sincera opinião, mais de 75% da culpa pertence ao governo. Mas por que 75% e os outros 25%? O restante da culpa pertence à população, mas não porque a população fez algo de errado, e sim pelo fato de não ter feito nada para salvar esse país. Mas o que a população poderia ter feito para consertar o país? Existem diversas coisas que podem ser feitas para ajudar um país, tudo depende do problema. Por exemplo, a população poderia tentar apaziguar os conflitos internos do país e eleger um governante decente. E o governo? Por que você acha que a maior parte da culpa pertence a eles? Bom, o governo sempre foi e sempre será muito ganancioso. Isso afeta o psicológico juntamente com a pressão de governar um país. Por isso, um governo deveria ser constituído por políticos fortes e que pensem à frente do seu tempo, para cumprir as necessidades de seu povo. Se não forem tomadas rigorosas decisões, a Argentina irá se transformar em uma nova Venezuela. O governo deveria ser a voz do povo, e não o contrário. E quais os outros problemas podem surgir caso medidas extremas não fossem tomadas? Uma coisa muito importante para entender a situação de um país é o IDH, e caso medidas não sejam tomadas, a Argentina pode acabar perdendo sua posição elevada no ranking mundial, e como o IDH leva em conta a saúde, a renda e a educação, caso ele diminua, dá para ter uma noção da condição do país. Então, agora é possível entender um pouco mais sobre a situação do país. Señor, discúlpeme. ¡Hijo de puta malparido! Señor, Dígame, joven, dígame, joven. ¿concuerda en darle una entrevista? Claro. Dígame su nombre. Sergio. Bom dia, Sérgio. Como o senhor está? Bom dia, jovem. Eu estou bem na medida do possível. Faz muito tempo que você mora na rua, Sérgio? Faz 3 anos que sou um morador de rua. Depois de um tempo, e com a inflação só aumentando, não fui capaz de resistir e acabei sendo expulso por atrasar demais o aluguel. Mas por que o senhor parou de pagar o aluguel? O meu antigo chefe disse que não estava mais conseguindo sustentar tantos funcionários, então acabou demitindo muitos funcionários de seu restaurante. Infelizmente, eu fui demitido junto com os outros, e ficou difícil manter minha casa sem ter como pagar o aluguel. Agora vivo juntando latinha e pedindo esmola para não morrer de fome. E este foi o Jornal Internacional. Obrigado por assistir. Uma boa noite. Desça.